Fala galera, vamos aqui para o nosso segundo encontro, voltando agora a atenção para esse tema de direito contratual que está sinalizado para vocês no nosso slide como unidade 4, cujo tema principal é o da formação dos contratos, está bem? Eu gostaria de considerar com vocês novamente as observações de sempre, ainda mais que nós estamos nesse sistema diferenciado de aulas. Eu gostaria de lembrá-los. Na parte de baixo do slide, a gente indica para vocês efetivamente a leitura complementar obrigatória. Nela, você encontrará tudo aquilo que nós estamos conversando, sem prejuízo, obviamente, de consultar ou estudar, de repente, por outros autores, outros doutrinadores que você goste de ler. Está bem? Nós temos 5 tópicos de estudo, vamos ao slide verificar isso aqui no tema de formação dos contratos. 5 itens dispostos. Nós vamos falar sobre consentimento e manifestação de vontade, nós vamos falar sobre as fases de elaboração e efetivamente surgimento da relação contratual, que é o que nós chamamos de formação dos contratos. Na aula de hoje é isso que nós vamos conversar. Volte aos slides. Veja, nós vamos tratar da seção 1 e 2 da unidade 4, está bem? Deixaremos as 3 sessões para a nossa próxima aula. Então hoje nós vamos falar sobre consentimento e manifestação de vontade para a formação dos contratos e vamos falar também das fases de criação ou de formação do contrato, que são elas a tratativa, também chamada de negociação preliminar, a proposta e a aceitação. Tudo bem? Siga comigo, acompanhe nos seus slides, a tela vai nos ajudando aqui um pouquinho a direcionar o assunto, mas lembre-se bem, acompanhe o que eu estou explicando, que a minha tentativa, até porque não estamos presencialmente conversando, é facilitar ao máximo a sua compreensão. Está certo? Vamos em frente então? Vamos começar. Bom, em primeiro lugar, a primeira sessão, como você pode observar no nosso slide, é tratarmos de um assunto extremamente relevante, em complemento também ao que você já estudou nos negócios jurídicos contratuais. Moçada, estudando os princípios, você ouviu dizer que há um princípio relevante no direito contratual, que é o princípio do consensualismo, certo? Significa dizer, como já dito em diversas oportunidades, que a vontade e a manifestação da vontade é que efetivamente traz à tona, faz surgir o contrato. É a sua mola propulsora, está bem? A vontade é essencial no ordenamento jurídico brasileiro para vincular os sujeitos, para criar negócios jurídicos. Pois bem, sendo assim, se o estudo de hoje é o estudo da formação dos contratos, nós precisamos ter em mente o seguinte: a vontade é o ponto essencial para a formação dos contratos. Está claro? Mas não adianta guardar a vontade na cabeça. Tome nota aí, marque um asterístico. Vá lá lembrar, caso não se recorde, do tema reserva mental. Não adianta eu ter uma vontade e guardar ela na minha cabeça, reservar ela aqui dentro, não adianta. Efetivamente a vontade precisa ser exteriorizada. A única vontade que vincula os sujeitos é aquela que é exteriorizada. E nós temos diversos mecanismos de exteriorização, não é verdade? Diversos mecanismos de exteriorização. Nós podemos usar a fala para manifestar vontade, nós podemos usar o gesto para manifestar vontade, como solicitar a parada de um ônibus, dar um lance num leilão. Nós até já estudamos, e peço também que você volte lá ao artigo 111 do Código Civil, e lembre-se bem, o negócio jurídico, em situações excepcionais, pode ser formado até mesmo pelo silêncio das partes. Então, nós sabemos que a manifestação de vontades pode ser expressa, pode ser tácita, mas também, até mesmo o silêncio, pode, em situações excepcionais, significar manifestação de vontade.
Beleza? Isso você já tinha estudado em negócios jurídicos, lá no entorno do artigo 111 do Código Civil. O que nos compete agora é compreender a maneira de exteriorização dessas vontades. Chacon, eu posso exteriorizar a minha vontade através de um contrato escrito. Poxa, legal, um contrato escrito. Eu exteriorizo ali a minha vontade. Pode ser por um contrato elaborado por escritura pública. Também é um mecanismo de exteriorização. Mas também é um mecanismo de exteriorização da vontade a fala. A dificuldade maior da fala é provar. Porque eu só posso provar o que eu falei usando, de repente, uma testemunha que ouviu eu dizer aquilo. Mas eu brinco nas aulas, né? Testemunha muda para Bahia, testemunha se esquece, né? Então, não dá para arriscar. Por isso que quase sempre os contratos hoje são escritos no papel. Os contratos, como nós veremos na seção 3 desta unidade, podem ser eletrônicos, exteriorizados eletronicamente. Porque a vontade pode ser exteriorizada, por exemplo, através de um e-mail. Através de uma... Olha, eu procurando meu celular, está aqui na minha frente. Através de uma conversa de WhatsApp. Porque aquilo é manifestação de vontade. Está claro? Vejam, senhores, então, que tudo que eu comentei com vocês já está apontado nesse primeiro slide. Que, a título de finalização, deve receber o seguinte comentário. A vontade das partes é que as vincula, tornando obrigatório o contrato a partir daquele momento. Essa é a regra, sendo que a manifestação dessa vontade não necessariamente precisa ser expressa. Ela pode ser tácita ou, excepcionalmente, pelo silêncio. Caso você não se recorde bem da manifestação tácita e do silêncio, por favor, retome o estudo do artigo 111 e o seu entorno lá na temática dos negócios jurídicos. Está claro? Bacana. Acabamos então essa curta primeira sessão da unidade 4, de formação dos contratos. E ela está aqui em complemento ao princípio do consensualismo. Vamos seguir em frente, agora sim falando de formação dos contratos. Acompanhe comigo, eu coloquei uma escada aqui para vocês, para que a gente entenda que a formação dos contratos efetivamente se dá através do cumprimento de etapas. Ora, essas etapas estão mais próximas uma das outras, ora, elas estão até misturadas, ou então pode ser que uma anteceda a outra. Mas, como nós veremos, a aceitação tem que ser a última. Está claro? A aceitação tem que ser a última. Pois bem, meus amigos, nós encontraremos na doutrina e no próprio Código Civil a indicação de 3 etapas para a formação dos contratos. A primeira delas, como está indicado aqui para os senhores no slide, é a tratativa. Em segundo lugar, nós temos a proposta. E em último e terceiro lugar, momento em que o contrato efetivamente se forma, nós temos a aceitação. Vamos analisar cada um desses elementos a partir, inclusive, daquilo que você já leu na doutrina, ok? Pois bem, meus amigos, a primeira etapa é chamada na doutrina de negociações preliminares. Significa dizer que são meras tratativas. As partes realmente se aproximam, mas se aproximam para trocar informações, para trocar ideias, para conhecer o produto do outro, saber do preço, da forma de pagamento e assim por diante. Essa aproximação inicial, chamada pelo Código Civil de negociações preliminares, não vincula ninguém, não torna obrigatória a contratação nem por um nem por outro, ou seja, não vincula as partes. Sem prejuízo disso, como também devemos lembrar, aqui se aplica sim o princípio da boa-fé objetiva contratual. Lembrem-se que a boa-fé pode ser aplicada antes, durante e após a relação contratual. Então, na fase pré-contratual, estamos exatamente diante desse cenário. Significa que nas negociações preliminares é preciso agir com boa-fé contratual. Um comportamento ético e adequado, baseado sobretudo na lealdade e na cooperação das partes. E se acaso
uma delas viole a boa-fé objetiva, mesmo que não se tenha contrato, tendo causado dano a outra parte, surgirá a obrigação de reparar esse dano causado. Está claro? Então, as negociações preliminares são mera troca de informação e efetivamente não vinculam as partes. Está ok, pessoal? Legal. Na sequência, nós podemos falar da proposta. Segunda etapa, negociação e proposta. Afinal de contas, se eu troco ideias com a parte contrária, se eu converso, conheço o seu produto e etc., eu já tenho informações que me permitem efetuar uma proposta, demonstrando meu interesse no contrato e declinando ali os elementos para a sua formação. A proposta é a comunicação de uma das partes, ainda não contratante, para a outra. Nós chamamos essa parte de proponente. E a outra parte nós chamamos, anota aí, oblato. Ok? É uma terminologia que vem do direito romano e que a gente mantém até hoje. Então eu tenho o proponente, que remete a proposta, comunica, exterioriza a proposta para o oblato. O oblato recebe, ele pode ou não aceitar aquilo. Ele não é obrigado a aceitar. Porém, vejam que o Código Civil aqui é direto no assunto, dizendo: o proponente está obrigado. A proposta vincula o proponente. Uma mudança significativa em relação às tratativas. A proposta vincula o proponente. Está claro, meus amigos? Feito isso, observe então o que diz o Código Civil inicialmente sobre o tema em debate, sobre a proposta. Vejam vocês que na primeira linha eu destaquei aqui para vocês o seguinte: a proposta precisa ser séria, ela precisa ser revestida de seriedade. Não se admite, portanto, as brincadeiras ou as propostas que a gente chama de jocosas, que não estão imbuídas de um cenário de seriedade. Está claro? Se alguém faz uma piada em sala de aula, mesmo que para os alunos, todo mundo percebendo que aquilo é uma brincadeira, aquilo não vai vincular quem fez tal proposta jocosa. Está claro? Além disso, devemos observar, segundo a doutrina e o Código Civil, que a proposta deve contemplar os elementos mínimos necessários para a formação do contrato. Então ela precisa ser séria e ela precisa contemplar elementos mínimos necessários para a aceitação. É fácil. Você já imaginou o contrato de compra e venda? Suponha que eu, Chacon, você sabe que eu gosto de bicicleta, imagine que eu quero vender uma bicicleta para você. E eu te mando um e-mail dizendo assim: caro aluno, cara aluna, você quer comprar a minha bicicleta? Ela é da marca tal. Aguardo o seu retorno. Isso seria uma proposta? Vamos parar para pensar? Você já tem condições de aceitar a minha proposta? Não, não é verdade? Por quê? Eu não te comuniquei o preço. Para uma proposta de compra e venda, é preciso, no mínimo, que eu saiba qual é o objeto e qual é o seu preço. Esses dois elementos são essenciais. Provavelmente você vai responder o meu e-mail: Chacon, talvez. Quanto você cobra pela sua bicicleta? Ok? Vejam, senhores, então, que a proposta vincula o proponente, mas ela precisa ser séria e contemplar os elementos necessários para a formação do contrato. Além disso, nós devemos lembrar que a proposta pode ser dirigida a uma pessoa certa, conhecida, a uma pessoa determinada. Ou então, nós podemos visualizar que a proposta pode ser direcionada a sujeitos indeterminados, para uma coletividade de pessoas. É o que acontece, veja aí no terceiro ponto do slide, é o que acontece com as chamadas ofertas ao público. São as ofertas que uma empresa, uma loja, faz ao seu público em geral, aos consumidores. É a vitrine de uma loja, é um post do Instagram. Estamos diante de proposta? Estamos diante de proposta.
O preço na vitrine, o preço no post do Instagram já vincula o proponente, mas ele é direcionado a pessoas indeterminadas. Eu ainda não sei quem é o oblato, quem está recebendo. E caso alguém aceite, terá que me procurar enquanto ofertador desse serviço, desse produto, para dizer, eu aceito, eu quero. Momento em que essa pessoa vai se tornar conhecida, determinada. Mas as regras sobre oferta ao público, como está direcionado no slide, as regras sobre oferta ao público estão também detalhadas no Código de Defesa do Consumidor. E lá nós encontramos algumas importantes observações e veremos isso no próximo slide. Está bem? São válidas para o direito civil também. E a gente vai dividir esse assunto no próximo slide para que vocês possam entender melhor. Vejamos. Aqui eu estou destacando para vocês as exceções previstas no Código Civil, dizendo quando é que uma proposta deixa de ser obrigatória, quando uma proposta não é obrigatória. E aqui nós encontramos 3 itens que devem ser explorados pelos senhores. E o primeiro deles, reitero, é bastante comum na área do direito do consumidor. Está ok? Neste caso, vejam ali que nós estamos falando das chamadas cláusulas de reserva. Cláusulas de reserva. Significa dizer, meus amigos, o seguinte: ao fazer uma oferta ao público, dirigindo a pessoas indeterminadas, o proponente pode restringir a sua proposta, reservando-se, por isso cláusula de reserva, reservando-se ao direito de não aplicar a proposta em situações excepcionais. O exemplo típico seria de uma pizzaria que promete entregar a pizza em 30 minutos, sob pena de devolver o dinheiro pago, o preço da pizza. Mas ela coloca lá na divulgação dela, no cartaz, no Instagram, o seguinte: esta promoção não se aplica nos domingos e feriados. Poxa, então você sabe qual é a proposta? Entregar a pizza em menos de 30 minutos ou o seu dinheiro de volta. Entretanto, isso não acontecerá, a proposta não é válida se estivermos no domingo ou no feriado. É uma cláusula de reserva. E existem outros tipos que vocês vão encontrar na doutrina, como é muito comum nas lojas de sapato, restringirmos o número do sapato, dizendo assim, promoção, sapato, R$ 99,90, válido apenas dos números 44 até 50. Está certo? É válido isso, porque a proposta contém uma cláusula de reserva avisando os consumidores disso. Não é enganosa. Está bem? Em segundo lugar, também acompanhando aqui no nosso slide, nós reconhecemos na doutrina as chamadas ofertas ou propostas não obrigatórias pela sua própria natureza. E é o que eu coloquei na imagem do slide para vocês. Vejam aqui, quando a gente fala de ofertas de emprego. Quando uma empresa faz uma oferta de emprego, ela dirige isso a um público indeterminado de pessoas. E, efetivamente, ela pode preencher essa vaga e não é obrigada a avisar o mundo inteiro disso. Ou então ela pode decidir, voltando atrás, nem preencher a vaga, ela não vai contratar mais ninguém. Porque pela própria natureza deste tipo de proposta, ela é aberta, ela não é vinculante. Está certo? Por outro lado, eu peço que os senhores estudem o artigo 428 e os seus incisos, para encontrar ali, efetivamente, algumas exceções da vinculação da proposta. Por exemplo, e a principal delas, a proposta deixa de ser obrigatória se, com ela, com a proposta, ou antes dela, antes da proposta, chegar ao oblato a retratação do proponente. O que é retratar-se? É voltar atrás, desdizer, retirar o que eu disse. Portanto, eu posso encaminhar uma proposta, mas, me arrependendo dela, eu posso enviar uma retratação ao oblato. Se a minha retratação chegar antes,
ou concomitante à minha proposta, ela deixará de ser obrigatória, não me vinculará, tá bem? Além disso, então, seguindo em frente, nós precisamos avaliar a terceira e última etapa da formação dos contratos, quando a coisa se formaliza. Nós estamos falando da aceitação. A aceitação também é uma manifestação de vontade, pessoal, sendo certo que essa manifestação de vontade estará dentro da perspectiva prática, sendo declarada pelo oblato. Vamos lembrar? Duas pessoas negociam, trocam informações, uma delas faz uma proposta e se vincula. O oblato pode aceitar a proposta e declara, portanto, manifesta, portanto, a sua aceitação. Proposta e aceitação são manifestações de vontade. Tranquilo, pessoal? Legal. Nós podemos, então, relembrar os tópicos desde o princípio do consensualismo, desde o estudo, dos negócios jurídicos e do começo da aula de hoje. Nós sabemos, a aceitação é a manifestação do oblato que aceita a proposta. Essa manifestação pode ser em tese, expressa, tácita e em situações excepcionais, artigo 111, pode se dar pelo silêncio, ok? Pode se dar pelo silêncio. Haverá formalidade, solenidade, quando a lei assim exigir, não é mesmo? Esse assunto, acredito eu, está superado já por todos nós. Sendo assim, o que nos resta nesse slide é falarmos sobre o seguinte aspecto. A contratação, segundo a lei e a doutrina, pode se dar entre pessoas presentes ou então entre pessoas ausentes. Se dá entre pessoas presentes, presta atenção que não é fisicamente presente lado a lado, está certo? A contratação se dá entre pessoas presentes quando entre proponente e oblato ocorra uma comunicação instantânea, imediata, sem nenhum tipo de intervalo. Dizemos, segundo a professora Maria Helena Diniz, dizemos que entre presentes estamos falando de uma contratação com declaração não intervaladas, sem intervalos. Pelo telefone isso é possível. Eu tenho uma comunicação sem intervalo. A pessoa diz alguma coisa e eu digo sim ou não. Portanto, se um banco te liga e te oferece um seguro e você diz, ok, está tudo certo, seguro contratado. E essa contratação se dá entre presentes. E ela vai seguir uma regra importante que está aqui em azul, teoria da declaração. O contrato entre presentes se forma desde o momento em que o oblato declara a sua aceitação. No telefone, o banco te liga, oferece um seguro, você diz aceito. Declarou? Imediatamente existe contrato. Porém, meus amigos, existem também os contratos entre pessoas ausentes. Significa dizer, dentro desse olhar, que às vezes a comunicação entre proponente e oblato, ela está intervalada. É preciso que entre a comunicação de um e de outro decorra um tempo, um intervalo de tempo necessário. Pode ser mais curto, pode ser mais longo. Vejamos os senhores que com os correios, por exemplo, muitas vezes a carta demora para chegar na sua casa. Mas se estivermos falando de uma conversa via WhatsApp, de um e-mail, por exemplo, é mais rápido. Mas mesmo assim, nesses dois exemplos, estamos falando de contratação entre ausentes. Significa dizer aonde a proposta e a aceitação decorrem de um intervalo de tempo necessário. A comunicação não é imediata, está bem? E faz toda a diferença, também olhando aqui para o final do slide, veja vocês que para a formação dos contratos entre ausentes, nós usamos um outro tipo de declaração. Me desculpe, nós usamos um outro tipo de teoria, no caso aqui a teoria da expedição. O nosso código adotou a teoria da expedição
como o momento de formação dos contratos entre ausentes. Então vejam só, o proponente envia a proposta, decorre um intervalo de tempo. Quando o oblato expedir a sua expedição, o contrato já estará formado, assim que ele expedir a sua aceitação. O código não exige, por exemplo, que a sua aceitação chegue ao proponente, basta que ela seja expedida. Em resumo, para a formação dos contratos, eu tenho duas teorias diferentes, levando em conta se há ou não intervalo de comunicação entre as partes. Na contratação entre presentes, não há intervalo. A teoria é a teoria da declaração. O contrato se forma imediatamente com a declaração do oblato. Na contratação entre ausentes, existe intervalo na comunicação. E o contrato surge a partir do momento da expedição da aceitação por parte do oblato. Vamos seguir em frente? Veja só. Nós encontramos na doutrina... Opa, desculpe aqui, voltei. Nós encontramos na doutrina 4 teorias possíveis para a formação dos contratos entre pessoas ausentes. Vamos falar somente dos ausentes agora, porque entre presentes, declarou tem contrato, está tudo certo. Mas aqui é preciso que você enxergue e leia na doutrina um pouco mais sobre as demais teorias que chegam a ser utilizadas por outros legisladores estrangeiros, está bem? Mas o Brasil adotou a teoria da expedição. Vejam vocês, já no próximo slide, o seguinte: o artigo 434 diz que a aceitação entre ausentes vai formar o contrato desde o momento em que ela for expedida. Então nós adotamos a teoria da expedição como regra para a formação dos contratos entre ausentes, na figura do artigo 434. Nossa, Chapão, peraí, faz uma pausa, que senão o bicho pega. Vamos fazer uma pausa. Eu vou voltar o slide para a gente usar essa figurinha que está aqui do lado, beleza? Imaginem, senhores, que esse homem elegante, que parece o professor Paulo Tavares, comunica a sua mensagem, a sua proposta para o sujeito aqui do lado, o receptor. Está bem? Ele envia a proposta. Declaração entre ausentes. Declarações intervaladas. Pois bem, vai decorrer um tempo, pode ser mais ou menos curto, não importa, até que a proposta chegue ao receptor. O receptor vai receber a proposta, avaliar a proposta e de repente ele pode pensar assim: vou aceitar. E daí, esse sujeito aqui que parece com o professor Antônio Sá, na verdade a cara do Antônio Sá, ele diz: eu aceito. E daí ele vai fazer o quê? Ele vai expedir a sua aceitação. Ele vai enviar a sua aceitação para o emitente, para o proponente. É neste momento em que ele expede, e vai decorrer um intervalo de tempo até que chegue aqui, está certo? No momento em que ele expede, o Código Civil já entende que existe contrato entre ausentes, está bem? Por isso, vamos aqui adiantar novamente o slide, é que o nosso Código Civil, no artigo 434, adotou a teoria da aceitação. Adotou a teoria da expedição. Anota aí, expedição. Quando a aceitação for expedida entre ausentes, significa que nós temos um contrato. Está certo, pessoal? Ademais, entretanto, veja que o próprio artigo 434 traz algumas exceções. São exceções em que não se aplica esta teoria e, como veremos em cada um dos itens, se aplica a teoria da recepção. Está certo? Então, regra geral, a aceitação entre ausentes é, qual é a teoria?
Teoria da expedição. Haverá aceitação quando esta for expedida. Porém, existem exceções. Vamos começar com a primeira delas, seguindo a ordem aqui do código. Nós dizemos que é inexistente, nós dizemos que não tem efeito a aceitação se antes dela ou com ela chegar a retratação. Acabei de explicar isso, não é verdade? Então imagine que o Antônio Sávio, no nosso exemplo, ele aceita, expede a aceitação. Só que daí ele se arrepende. O que ele tem que fazer para tornar sem valor a aceitação? Ele tem que remeter uma retratação que tem que chegar junto ou antes da aceitação. Se ele conseguir fazer isso, a aceitação dele se invalida, não terá valor jurídico. E aqui nós adotaremos a teoria da recepção. Deixará de ser obrigatória no momento em que o proponente receber, por isso recepção, o proponente receber a retratação. Se de repente ficar aí meio confuso, faz uma pausa no vídeo, faz um desenho, anota, veja se você entendeu, volta para entender o que for necessário, tá bom? E também, na segunda linha das exceções, veja que, às vezes, o próprio proponente pode dizer que aguardará a resposta. Ele diz assim, olha, essa é a minha proposta e eu só considero válido o contrato quando chegar até mim a sua aceitação. Portanto, a própria proposta adota a teoria da recepção. Só haverá contrato, neste caso, quando a aceitação for recebida pelo proponente e não quando ela for expedida. Está claro? Por fim, também encontramos essa terceira linha, o seguinte, e que é muito comum. Na proposta, o proponente pode fixar um prazo, pode dizer, olha, essa é a minha proposta, mas me respondem no máximo 3 dias. Ora, se você diz, respondem no máximo 3 dias, você verá que é comum que se aponte nos termos da proposta o seguinte, só teremos contrato, a sua aceitação só será válida se chegar até mim a sua aceitação no prazo de 3 dias. Mais uma vez, o legislador, nesta exceção, utilizou a teoria da recepção. Está claro? Vejam vocês que na prática, meus amigos, é muito mais comum que ocorram as exceções do que a regra geral. Porque as exceções revelam um conteúdo muito mais seguro para o proponente. É muito mais seguro para ele esperar a chegada da aceitação. Porque daí ele toma conhecimento quando chegar. Imagine que se for por correios, pode demorar uns 15 dias. Eu já tenho um contrato e 15 dias depois ele toma conhecimento disso? Não, ele vai dizer, eu espero a chegada da resposta. Está claro? Pensem sobre isso, que na prática se aplica muito mais as exceções do que a regra geral. Bom, seguindo em frente, moçada, eu gostaria já de comunicá-los das observações finais. Vejam que eu vou até adiantar o slide mais uma vez para mostrar. Aqui já é a seção de número 3, tá bom? Então, esse é o nosso último slide da aula de hoje e eu espero que vocês estejam aprendendo bastante. Para mim, é um aprendizado intenso, porque eu estou pela primeira vez gravando esses vídeos, espero estar colaborando com o aprendizado da melhor forma possível. Inclusive, eu vou fazer um pedido aqui. Mandem um e-mail para mim, com sugestões, com críticas, com ideias, elogios também, porque eu mando para o Bruno Criado, ó, meu amigo, coordenador do curso de Direito Unisal, veja que o pessoal gostou da minha aula online, quem sabe ele me ajuda com alguma coisa, porque ele só atrapalha minhas aulas, né? Eu não posso estar dando aula que aquele homem entra na minha sala, eu queria dar um recado aqui e tal, vocês já sabem disso, não é verdade? Mas vamos acabar. Eu separei 3 artigos do código para os nossos comentários ou observações finais. Vejam, senhores,
que quando olhamos para esses 3 artigos, eles são simples, quase que autoexplicativos. Mas, vejam, o primeiro deles, o artigo 430, diz o seguinte: se o proponente se comprometer a esperar a chegada da resposta por determinado prazo, se ele fixar prazo para a chegada da resposta, da aceitação, caso a aceitação chegue fora do prazo, o artigo 430 diz que ele é obrigado a comunicar o aceitante de que a aceitação chegou fora do prazo, sob pena de responder inclusive por perdas e danos. Vejam, senhores, que é muito relevante esse item e, mais uma vez, retrata a boa-fé objetiva, aqui talvez com um olhar na cooperação entre os contratantes. O artigo 431 reforça também uma exceção que aponta o seguinte: vejamos, meus amigos, a aceitação fora do prazo, ou então com alterações, constitui nova proposta. Cria uma nova proposta. E aquele que aceita fora do prazo, ou aquele que aceita com alterações, na verdade se torna um proponente. Olha só, imagine que o oblato recebe a proposta que diz assim: eu, do lado de lá, proponente, me comprometo com a chegada da resposta em 3 dias. Passa 1, passa 2, passa 3, nada chega até ele. Para ele não existe mais contrato, porque ele não recebeu dentro do prazo. Só que eu, do lado de cá, ciente de que perdi o prazo, respondo para ele dizendo: meu amigo, estou ciente de que não há mais prazo, porém eu gostaria de aceitar a sua proposta mesmo assim. Vou remeter isso para ele. Quando ele receber do lado de lá, o que vai acontecer? Ele vai poder avaliar e dizer: aceito isso como uma nova proposta. Está fora do prazo, mas ele tem o poder de aceitar ou recusar aqui. E ainda podemos mencionar respostas, aceitações com alteração da proposta inicial. Voltemos ao exemplo da minha bicicleta. Eu te ofereço a minha bicicleta pelo preço de R$14.000, só que para pagamento à vista. Você me responde dentro do prazo, tudo certinho, e diz assim: Chacon, eu aceito, mas eu gostaria de pagar isso em 2 parcelas. Veja, você não aceitou a minha proposta, na verdade, porque você modificou ela. Mas ao modificar e me encaminhar, você se tornou um proponente. É uma nova proposta nos termos do artigo 431. E o artigo 435 revela um fator importante para a fixação da competência territorial em relação aos processos em que se discutam questões contratuais. Você deve ler contratos, e eu tenho solicitado que vocês leiam para melhorar o aprendizado, em que uma das últimas cláusulas geralmente diz assim: as partes elegem a comarca e o foro de Lorena como única passível de determinação da competência processual, e assim vai. Ora, as partes podem eleger o foro, mas se não o fizerem, será a regra de direito processual civil que vai determinar o foro competente. O artigo 435 diz o seguinte: o contrato é considerado celebrado no lugar onde ele foi proposto. Pois bem, se uma empresa está em Manaus, outra em São Paulo, e a proposta sai de Manaus, considero eu, segundo o artigo, que o contrato foi celebrado em Manaus, porque de lá saiu a proposta. Então, se o contrato nada fala sobre eleição, sobre escolha de foro, em tese, pode ser que eu tenha que levantar esse processo, discutir essa questão judicialmente lá em Manaus, o que pode tornar muito complicado o meu cenário. Por quê? Pode haver uma regra processual lá que diga: para discutir o contrato, deve-se promover a ação no lugar onde o contrato foi proposto. Puta, Manaus. Ou no lugar onde o contrato foi celebrado. Manaus.
isso pode complicar. Então leia-se a regra que é importante, tem um reflexo processual. O contrato é considerado celebrado no local onde ele foi proposto. Está bem? No domicílio, portanto, do proponente. Se eu sou oblato, recebo a proposta e quero modificar isso, eu devo apontar no contrato uma cláusula de eleição de fuga. Tá bem? Meus amigos, por hoje é só. Um fortíssimo abraço. Espero que você e os seus familiares continuem bem. Ficamos por aqui e até a próxima semana, se Deus quiser. Certo? Um abraço.